Fala, galera! Vamos iniciar aqui então a nossa aula prática com a repetição com teste no início, tá? Então aqui eu vou colocar o nome do nosso programinha. Então aqui o exemplo enquanto, que enquanto é o nome do comando que a gente vai utilizar para trabalharmos com o teste no início aqui do nosso programa. Na seção aqui de criar as variáveis, eu vou criar uma variável chamada contador. Então, aqui conte, que é do tipo inteiro. Essa variável aqui, ó, eu vou utilizar, ó, variável que vamos utilizar para a condição do enquanto. Enquanto, tá? Já vou explicar aqui. E eu vou criar aqui uma variável idade, que é do tipo inteiro. Então, eu vou fazer com que nesse programinha aqui, ó, vamos até colocar uma descrição para o nosso programa. Ó, vamos solicitar a idade de 3 pessoas, tá? Ou seja, nesse nosso programinha aqui, ó, esse contador, ele tem que ir até 3, tá? Então, como que eu vou iniciar aqui o meu programa? Ó, vamos iniciar solicitando ao usuário para informar a idade. Certo? Só que, para inicializar aqui, sabendo que a condição lá do enquanto a gente tem uma estrutura e que ela tem que iniciar como verdadeira, eu vou colocar já aqui no início, ó, ela já vai iniciar como verdadeira, porque eu vou fazer até que esse contador aqui seja maior ou igual a 3. Ele vai sempre inicializar com 1, porque se eu for executar aqui, ó, o nosso programinha, ó, tá vendo que ele inicializa com 0? Então, 0, ele sempre vai ser verdadeiro aqui no início, então não preciso tratar. Vou inicializar aqui, ó, colocando enquanto a nossa condição aqui entre parênteses. Então, enquanto o contador for menor, vamos fazer ele até menor que 3. Menor ou igual a 3, faça, ó, sem ser cedilha. E, fim, enquanto. Aqui eu vou pedir a idade do usuário, ó. Solicitar a idade do usuário. Então, para isso, eu vou fazer, ó, o escreva, entre aspas duplas, informe a sua idade. E eu vou fazer o leia. Leia o quê? Idade. E eu já posso imprimir aqui, ó, vou colocar um comentário, ó, lendo a idade do teclado. E aqui, ó, no final, o que que eu já posso fazer? Eu já vou fazer a impressão, ó, fazer a impressão da idade coletada do teclado. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma frase bonitinha, ó, vou colocar um escreval para ele pular a linha. Aí, escreva, vou colocar, ó, pessoa, e eu vou colocar aqui, ó, conte, porque eu quero colocar o número da pessoa, tá? Então, conte, vou dar um espacinho, vírgula, né? Idade, vírgula aqui, idade, tá? E eu vou executar, ó, F9, ó, informe a sua idade, digamos que ele tem 15, ou ela, tanto faz. Ó, pessoa 0, idade 15, daí informe a sua idade. Coloca aqui, ó, 12, vou colocar aqui 34. Isso aqui, ó, tá vendo que conforme eu vou executando aqui, ele não tá alterando o contador? Então, quer dizer que dentro aqui desse nosso bloco, nós temos que mexer nessa condição aqui, ó. Porque se nós colocamos que é para ele executar enquanto essa condição aqui, ó, for verdadeira,
ela sempre é verdadeira, porque essa variável count, ó, ela tem que ser menor ou igual a 3. 0 é sempre menor ou igual a 3. Então, ele sempre vai ficar solicitando aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou ter que tratar aqui essa variável, ou seja, eu vou sempre ter que somar mais um nela. E outra coisa que está acontecendo, tá vendo que aqui, ó, ele está imprimindo tudo juntinho? Então, aqui a gente vai ter que pular uma linha, dar um espaço, fazer alguma coisa aqui, ó, tá? Então, primeiro eu vou tratar aqui, ó, o contador, ó, tratando o contador para que altere o número de vezes que passou por aqui, por exemplo, tá? Então, ó, o nosso contador, o que que ele vai receber? O que ele tem, que no caso, ó, ele vai iniciar com 0 mais 1, tá? Assim a gente trata o contador, e aí ele vai chegar até 3. Aqui, vamos executar dessa forma, depois a gente vê aqui a situação de pular a linha. Ah, dá para resolver assim, ó, nem precisa pular essa linha aqui, ó, dá para colocar um escreval aqui. Ó, vou executar, ó, F9 informa a sua idade, eu vou colocar 12, ó, pessoa 0, idade 12. Lógico, ele inicia com 0, ó. Agora ele já mudou para 1. Vou colocar aqui 30, pessoa 1, idade 34. É que eu vou colocar 25. Pessoa 2, idade 25, ó, o nosso contador agora mudou para 3. E aqui ele vai ter que parar, porque, ó, até que o contador seja menor ou igual a 3. Então, vou colocar aqui, sei lá, 19. Pessoa 13, idade 19, e finalizou a execução do nosso programa, tá? Então, vou executar aqui no passo a passo para você entender direitinho o que está acontecendo. Para isso, o que eu vou fazer? Ó, aqui no Run, a gente tem essa possibilidade de usar o passo a passo, ó, que é o F8. Então, ó, F8, ele vai mostrar cada linha que ele está executando, criou aqui as variáveis, ó, enquanto que o contador for menor ou igual a 3, faça. O contador inicializou em 0. Então, ele vai pedir aqui, ó, para informar a idade. Vou informar 45, Enter. Ele vai escrever aqui a frase pessoa na posição do contador, que no caso é 0, e a idade, que é o 45 que a gente acabou de obter. Informe aqui a sua idade, vou colocar 23. Ó, ele vai informar aqui, ó, tá indo tudo no passo a passo. Vou colocar mais uma idade, 22. Ó, e por aí vai. Idade, 33. Só que tem um problema ainda aqui no nosso código, porque eu falei para você que, ó, solicitar a idade de 3 pessoas. E ele está solicitando, ó, de 0, 1, 2 e 3, ou seja, de 4 pessoas. Porque o nosso contador, ele inicializa em 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o início do nosso contador. Então, aqui vamos inicializar o contador para iniciar em 1. Então, aqui, ó, o conte, ele vai receber o quê? Ele vai receber 1. Vamos ver o que vai acontecer? Então, ó, F8 criou aqui as variáveis, ó, o conte é um inteiro, que vale 0, e a idade é um inteiro, que vale 0. Ele atualizou o conte para 1, ó. Então, o conte for menor ou igual a 3, faça. 1 é menor que 3, então ele vai executar esse bloco que está aqui dentro. Então, informe a sua idade, vou colocar 19. E ele vai imprimir a frase, ó, pessoa 1, idade 19. Voltou aqui para o contador, ó, agora o contador é 2. 2 é menor que 3? Sim. Então, ele vai executar solicitando a idade. Eu vou digitar 20. F8, ó, o contador tá 2. 2 mais 1 é 3. Ó, ele alterou para 3 e contador que vale 3. 3 é menor do que 3? Não. Mas 3 é igual a 3? Sim. Então, ele vai executar mais uma vez esse código aqui. Então, informe a sua idade, leia a idade. Eu vou digitar 60, por exemplo. F8, imprimiu aqui, a pessoa 3 tem 60,
conte, recebe, conte mais 1, ou seja, é 4. Aí ele vai executar. 4 é menor que 3? Não. 4 é igual a 3? Não. Então, cai fora, ó. Veio aqui, ó, para o fim do algoritmo e finalizou, certo? Então, aqui você viu como utilizar a estrutura de repetição enquanto. Isso significa que ela tem o teste no início. Fala, galera! Vou fazer aqui com vocês um exemplo utilizando a estrutura de repetição com teste no final. Para isso, a gente vai utilizar o comando repita, tá? Então, qual é o programa que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui com vocês a leitura da temperatura corporal de várias pessoas. Mas de quantas pessoas eu vou fazer essa leitura da temperatura corporal? Não sei. A gente vai fazer a leitura até, ó, o usuário digitar não para a resposta. Então, nós vamos colocar uma perguntinha lá. Você deseja fazer a leitura de mais uma pessoa? E aí, quando essa condição for satisfeita, ou seja, quando ele digitar não, aí o programa vai finalizar, tá? Para isso, nós vamos aqui ó, na seção de variáveis, criar aqui, ó, a variável resposta, que o usuário que a gente vai utilizar, ó, que vamos utilizar na nossa condição para finalizar o nosso laço de repetição, tá? Então, eu vou colocar aqui, o nome da variável é resposta e ela é do tipo caractere. E aí, eu vou criar aqui uma variável temperatura. Vou colocar ela aqui, ó, do tipo inteiro mesmo, tá? Não vou ler número decimal. Então, a gente vai arredondar aqui a leitura da temperatura. Aqui no início do nosso programa, normalmente, nós inicializamos, ó, inicializando a variável da condição. Isso é uma boa prática da programação. Por que a gente inicializa as variáveis? Para que não venham a ocorrer erros, aqueles erros que normalmente a gente não encontra o porquê, não encontra o motivo, né? Então, aqui a nossa variável resposta, ela será inicializada com nada, tá? Isso aqui significa nada, tá? Vou inicializar aqui agora, iniciar na realidade o nosso programa. Então, eu vou colocar aqui o repita até que a nossa condição seja satisfeita. E qual é a condição? Até que a resposta seja igual a não. Ou seja, quando o usuário digitar não, é para ele sair aqui do programa. Só que, para que essa resposta aqui seja atualizada, a última coisa que nós temos, que a gente precisa ter dentro do nosso laço de repetição é, ó, atualizar a variável resposta com o que o usuário quiser. Então, aqui você vai perguntar, você deseja fazer a leitura de mais uma temperatura? Então, aqui eu vou fazer um escreval, pode ser para ir para outra linha, ó. Você deseja fazer mais uma leitura? Vou resumir. Mais uma leitura. E aí, eu vou fazer um leia o quê? Resposta, tá? Isso aqui é para atualizar essa variável resposta. Por que eu já estou fazendo isso? É a primeira coisa, antes mesmo de criar o nosso bloco aqui em cima, que é pedir a temperatura do usuário. Justamente para a gente não esquecer de atualizar essa variável resposta, ó, porque se ela inicializa com nada, quer dizer que ela já é verdadeiro, ou seja, ele vai entrar em looping infinito, ele nunca mais vai sair daqui de dentro. Isso é um erro muito comum aí na programação, tá? Os programadores e mesmo quem está aprendendo a lógica da programação acaba esquecendo de atualizar essa variável. Então, agora sim, eu vou solicitar aqui a temperatura para o usuário, ó. Solicitar a temperatura da pessoa, por exemplo. Então, vou colocar aqui, ó, escreva, informe a temperatura. E aí, eu vou fazer um leia temperatura.
Eu vou executar contigo agora. Vou executar aqui pelo passo a passo, que é F8, ó, ele criou aqui as variáveis, ó, a resposta tem nada, ó, e a temperatura é 1. Então, aqui informe a temperatura, eu vou colocar aqui 32 graus. Olha só que legal aqui, ó. Você deseja fazer mais uma leitura? Ó, tá vendo que a resposta aqui tá com nada? E eu vou colocar aqui, ó, resposta sim. Aí ele vai verificar, ó, até é para repetir, até o quê? Que a resposta seja igual ou não. A resposta tá com sim. Sim é igual a não? Não. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer mais uma leitura, ó. Forma a temperatura. Digamos que essa pessoa tá com 37 graus. F8. Você deseja fazer mais uma leitura? Eu vou escrever aqui não. Então, aqui, ó, resposta. Prof, mas ele pediu aqui para fazer mais uma leitura e você digitou não. Gente, aqui ele é case sensitive, ou seja, você tem que digitar exatamente igual, ó, está aqui na condição. Eu digitei não com letras minúsculas, tá? Então, realmente, ele vai solicitar aqui mais uma temperatura. Então, eu vou colocar aqui 38 graus, por exemplo. Agora, eu vou digitar o não exatamente igual está aqui na condição, ó, com letras maiúsculas. Não é igual a não? É. Então, o que acontece? Ó, ele vai finalizar aqui o algoritmo. Então, aqui tem que tomar cuidado que quando você for utilizar variáveis que sejam do tipo caractere, na sua condição, nas suas comparações, mesmo que você estivesse utilizando estrutura condicional para comparar, então tome cuidado com letras maiúsculas e minúsculas, ou você pode utilizar funções, né, que transformem tudo para maiúsculo ou tudo para minúsculo para fazer comparações. Tá ok? Te vejo na próxima aula. Hello, galera! Então, agora aqui eu vou fazer com vocês um exemplo de estrutura que utiliza a variável de controle. E o nome dessa estrutura que eu vou utilizar é a estrutura para. E para demonstrar esse exemplo aqui para vocês, nós vamos mostrar aqui, ó, a tabuada número 2. Para isso, a gente vai precisar, ó, vamos criar nossa variável de controle. A nossa variável de controle, eu vou chamá-la de conte, que é do tipo inteiro. Conte porque significa contador, porque eu quero que ele fique contando, quero que ele conte de 1 até 10, porque a tabuada do 2 eu quero imprimir do 1 até o 10. 2 vezes 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4, e assim sucessivamente até 2 vezes 10 igual a 20. Mas não sou eu que vou calcular. Eu vou fazer com que ele calcule aqui pra gente, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui uma variável result, ou resultado, por exemplo, que também é do tipo inteiro. Aqui a gente vai criar a estrutura para mostrar a tabuada do número 2, que inicia do 1 e vai até o 10, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Para o que? A minha variável. Qual a variável? Conte de 1 até 10, faça. Aqui eu vou escrever o faça sem o cedilha, tá? E fim para. O que eu vou colocar aqui dentro do meu bloco? Eu vou fazer o cálculo, né? Qual que é meu cálculo? Eu vou ter aqui, ó, resultado vai receber o quê? O meu conte vezes o número 2. Ou eu poderia fazer aqui, ó, o 2 vezes o conte. Por quê? A ordem dos fatores não altera o resultado numa multiplicação, não importa. E vou colocar essa continha aqui, ó, dentro de um parêntese. Aí eu vou, ó, mostrar a continha, ou seja, eu vou mostrar o cálculo que estamos fazendo. Para isso, eu vou colocar aqui um escreval, porque a cada vez ele vai pular a linha.
Então, aqui eu quero que ele mostre sempre o número 2. Então, 2, porque ele sempre vai repetir. Quero que ele mostre aqui o sinal de multiplicação, vezes a variável conte. E eu vou concatenar aqui com o igual. E eu vou escrever aqui, ó, resultado. Então, o que ele vai mostrar aqui, ó? A primeira vez, ele vai mostrar aqui 2 vezes o quê? O meu contador, que a primeira vez ele vai ter que valer 1 e vai ser igual ao resultado. Então, 2 vezes 1 igual a 2. Vamos ver se é isso que vai acontecer? Então, ó, vou executar aqui, ó, pelo F8, ele criou as duas variáveis. Perceba que o contador, ele inicializou aqui em 0 e o resultado em 0, ambos são do tipo inteiro. Então, aqui, o contador de 1, conte, né, de 1 até 10. Tá vendo que ele alterou aqui o valor do conte? Porque a gente inicializou aqui, ó. Isso aqui também é uma forma de inicializar a variável. Ó, o resultado vai receber o quê? 2 vezes o que tem no conte. Então, o que eu tenho no conte? Eu tenho 1. Ó, o resultado vai ser 2. E aí, ó que legal, ele imprimiu a continha. Fim, para. E ele voltou para cá. Porque o conte, ele é para ir de 1 até 10. Enquanto que ele está valendo? Ele vale 2. Então, agora ele vai alterar o resultado. O resultado vai receber 2 vezes o que eu tenho no contador. Se eu tenho no contador 2, 2 vezes 2 igual a 4. Ó, ele alterou o resultado e... Tadã, ele imprimiu a continha. E aí, ele vai fazer mais uma vez. E ele vai fazer isso sucessivamente, ó. Perceba que ele tá alterando aqui o contador. Ó, 2 vezes 9, agora alterou o contador para 10, ó. Então, para o conte de 1 até 10. Ou seja, essa é a última vez que ele vai executar o que está dentro desse bloco aqui, desse comando que a gente está criando. Então, ele vai calculou aqui, ó, 2 vezes 10 igual a 20, escreveu aqui, ó, o resultado, finalizou a execução, finalizou o programa, e é exatamente assim que você vai utilizar a estrutura de repetição para, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários. Obrigada e até o nosso próximo vídeo.